Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual Cerimônias e Práticas da Seiichi Onoye. Hoje, o nosso bate-papo é com o preletor da sede internacional, Antônio Shotaro Ishido Oshima. Seja muito bem-vindo, preletor. Muito obrigado, meu caro amigo, preletor Pedro Henrique. É um prazer muito grande estar com você e também com todos os nossos amigos que estão nos assistindo. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Hoje, para iniciar, o nosso tema de hoje é a transcrição da Sutra Sagrada. E, para que a gente inicie esse bate-papo, então, professor, eu gostaria de perguntar para aqueles amigos que estão conhecendo a Seiichi Onoye pela primeira vez, através desta aula, o que seria uma Sutra Sagrada? Perfeito, Pedro. Na verdade, nós temos aí, eu vou até mostrar para vocês aqui, a Sutra Sagrada da Seiichi Onoye. Nós temos vários tipos vários modelos, vamos dizer assim, de Sutra Sagrada, né? E a Sutra significa o quê? Sutra significa a verdade, né? A verdade divina, né? A verdade, ou em outras palavras também, significa Deus, né? E eu vou mostrar aqui alguns modelos de Sutra. Por exemplo, tem essa Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, né? Que uma grande maioria das pessoas porta, né, essa sutra como talismã também, como amuleto, protetor, né? E também fazem a leitura dessa sutra. Temos outros, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, tá? Também nós temos aqui outros modelos. Isso aqui, por exemplo, capinha vermelha, bonitinha, né? Serve também, né, que muita gente porta aqui no bolso, por exemplo, o homem porta aqui no bolso da camisa ou dentro da sua carteira, enfim, as senhoras, né, as mulheres carregam na bolsa, enfim, é uma sutra que realmente serve de talismã, de proteção. Tem essa sutra de capa azul, né, também para leitura. Essa sutra já é mais completa, porque nós temos tem uma sutra contínua chuva de néctar da verdade. Temos a Sutra Palavra do Anjo e também temos a Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, né? Que é a Sutra da cura espiritual. E, então, essas três sutras que eu acabei de falar estão contidas dentro desta sutra de capa mais grossa, né? Ou então desta sutra também, deste modelo aqui, capa grossa, aqui também contém as três sutras, né? Agora, nessa daqui que eu mostrei inicialmente, já é somente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que possa mostrar. Aí também, para que você possa aprofundar, né, conhecer o significado da Sutra Sagrada, você poderá estar lendo, por exemplo, este livro, Verdade da Vida, volume 21, né? Verdade da Vida, volume 21. E aqui contém a interpretação da Sutra Sagrada. Então, para você entender o significado do que está escrito na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, então você poderá obter muitas informações a respeito da Sutra por este livro, Verdade da Vida, volume 21, como também eu trouxe aqui este livro bonito também de capa preta, Preleções sobre Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Então, aqui também você vai encontrar explicações, né, detalhadas sobre o significado do conteúdo da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Não sei se respondi a sua pergunta. Não deu sim. Ok, perfeito. Então, vamos... E aí, professor, já que a gente vai falar sobre a transcrição da Sutra Sagrada, né? Sim. Gostaria de perguntar para o senhor de onde surgiu a ideia, né, de fazer a transcrição da Sutra Sagrada? Perfeito. Eu tenho aqui um material da Seiichi Onoye, né? É um caderno, né? Um caderno especialmente confeccionado para você fazer a transcrição da Sutra Sagrada. É claro que você pode fazer a transcrição da Sutra Sagrada, não necessariamente nesse caderno, mas a Seiichi Onoye fez, né? Confeccionou este caderno justamente para quê? Para que você possa fazer a sua transcrição, que fique no material, né, próprio, digamos assim, especialmente guardado, né, escrito aqui, e que você possa, então, depois vou explicar o que você vai fazer com essa sutra transcrita, né, mas que você possa ter algo assim registrado, né, de forma organizada, vamos dizer assim, tá? E neste caderno, então, aqui dentro, você vai encontrar
explicações justamente sobre essa transcrição da Sutra Sagrada. E a pergunta que me foi feita é sobre a própria transcrição propriamente dita, né, Pedro? Isso, de como surgiu a ideia de fazer, né? Então, aqui dentro está escrito, né, a explicação de que a atividade da transcrição da Sutra Sagrada é milenar. Veja só, não é assim uma invenção, digamos assim, né, da Seichonei, mas sim também a Seichonei começou a fazer sim essa transcrição da Sutra, mas já é de milenar essa atividade de transcrição da Sutra Sagrada. E através dessa transcrição da Sutra Sagrada, então começaram a acontecer, né, muitas curas de doenças, solução de problemas, né? Então, assim, eu tenho aqui o resumo histórico da transcrição da Sutra Sagrada. Então, o mestre Masaru Taniguchi, porque isso aqui foi extraído de um livro, claro, né? Nós temos aqui o livro, Vamos Ler a Chuva de Néctar da Verdade. Vamos ler a Chuva de Néctar da Verdade. Aqui você vai encontrar várias explicações, né? Justamente do significado sagrado, né? Que tem a Sutra Sagrada da Seichonei. Vamos dizer assim, o efeito que se tem através da transcrição da Sutra Sagrada, né? Que realmente, como eu disse, né? Muitos milagres, vamos dizer assim, muitas curas divinas acontecerem e continuam acontecendo, né? Tá? Então, vou ler um pouquinho aqui o resumo histórico da transcrição da Sutra, que está neste material aqui, diz o seguinte, né? Que uma Sutra Sagrada do budismo, né, chegou à China há 2.500 anos. É muito tempo, então, né? Por isso que eu disse que não é uma criação só da Seichonei, porque Seichonei nós estamos há 92 anos, né, de existência, porque a Seichonei foi fundada em 1930. Ela surgiu como uma filosofia de vida, mas hoje também é considerada como uma religião, né? Então, vamos dizer assim, que é uma religião nova, né? 92 anos ainda é uma criancinha, vamos dizer assim, perto de outras religiões que têm 2.500 anos ou até mais, né? Não é verdade? Então, e começaram a ocorrer curas de doenças, exatamente já desde aquela época. Então, como na época não havia gráfica, né? E nem copiadoras, as pessoas começaram a copiar a Sutra Sagrada. Então, foi aí que teve o início das pessoas copiarem a Sutra. Realmente, naquela época não tinha. Então, começaram a copiar, né? Com o que copiava você naquela época, né? Sei lá, como chama, aquela caneta de pena, né? Ou então, talvez algumas pessoas até escreviam se fosse na beira da praia, na areia, enfim, cada um, né? Com pedra, sei lá, né? Isso 2.500 anos atrás. Então, mas é dessa maneira que se fazia, né, a transcrição da Sutra. E assim, então, começaram a surgir sucessões de milagres e curas de doenças, né? E quando a Sutra chegou ao Japão, os japoneses começaram a transcrever e infinidade de curas começaram a acontecer também, tá? Então, aqui está escrito que, na certa ocasião, muitos anos antes de Cristo, numa determinada localidade do Japão, houve uma epidemia que estava dizimando a população da cidade, né? Quando o prefeito pediu orientação ao monge budista, este o aconselhou a transcrever a Sutra. Veja só, né? De tal forma que a cada palavra que transcrevesse teria de fazer 3 reverências. Então, cada palavra que escrevia fazia 3 reverências, né? Naquela época, né? Se vocês que estão assistindo, né? Daqui a pouco vou explicar a postura mental, como que você deve fazer a transcrição da Sutra. Não há necessidade de fazer reverência. Se alguém quiser fazer também, não tem problema, né? Que é uma forma, o que é reverência? É uma forma de você agradecer, manifestar gratidão, né? Justamente por você estar fazendo a transcrição e também das bênçãos divinas que você já, né, está recebendo. Não é depois que você acabou de transcrever que você vai receber as bênçãos divinas. As bênçãos divinas já estão sendo, né, ali vibrando dentro de você, para você, não é verdade? Né? Então,
só para terminar essa parte aqui, e você então faz essa transcrição, né? Que eles faziam essa transcrição fazendo 3 reverências. Isso significa o quê? A profunda seriedade com que eles encaravam, né? E hoje, até hoje, né? É com profunda seriedade que se encara essa transcrição da Sutra Sagrada, né? Perfeito, professor. O senhor falou sobre a postura mental, né? Sim, de sim. se realizar ao fazer a transcrição da Sutra Sagrada. Creio eu, né, que quando nós vamos fazer, a gente não pode ter aquele pensamento de obrigação, né? Como, Sim, sim. por exemplo, quando a gente está na escola e a professora diz para a gente fazer uma lição de casa, e a gente chega, a gente quer brincar, mas a gente é obrigado a fazer aquela lição de casa, né? E aí, então, pergunto para o senhor, qual é a postura mental, né? Com quais sentimentos que nós precisamos ter para poder realizar essa transcrição, né? Perfeito. É isso que eu gostaria de perguntar para o senhor agora. Tá bom, pois não. Sobre a postura mental, caro o Pedro e também todos que estão nos assistindo, né? Em primeiro lugar, é muito importante, sim, né? Bem bacana isso que você perguntou, porque será que nós fazemos a transcrição como se fosse uma obrigação? Como que seria isso, né? Com certeza, né? Quando nós queremos fazer uma atividade, porque essa é uma atividade, isso, a transcrição que nós fazemos, é uma atividade religiosa, né? Então, é uma atividade que nós temos que fazer com espírito de religiosidade, não é verdade? Então, com seriedade, né? Com seriedade é que nós fazemos. Assim como quando nós adentramos a uma igreja para fazer as nossas orações, nossa postura mental qual é? É de, né, realmente de religiosidade e de, então, assim, com a mente, como está escrito aqui, né? Realizar a transcrição da sutra com a mente receptiva. Isso é um ponto importantíssimo, mente receptiva. Porque se você vai fazer a transcrição da sutra com a mente que, por exemplo, será que vai dar certo? Né? Então já começa errado, né? Então é melhor, desculpe a expressão, é melhor nem fazer, tá certo? Né? Então, já que vamos fazer da forma correta, né? Com a postura mental correta também, concorda? Né? Então aqui está escrito assim, dependendo do estado mental da pessoa que porta o amuleto, porque a Sutra Sagrada, né, é considerado amuleto, né? Também, difere muito a graça que recebe. Então, dependendo do estado mental da pessoa que porta o amuleto, difere muito a graça que recebe. Pode-se compreender isso observando o fato de o mesmo remédio surtir efeito bem diferente conforme o estado da mente da pessoa que utiliza. É verdade, né? Se você toma remédio, será que funciona? Né? Será que vou me curar com esse remédio? Se você tomar com esse pensamento, a sua fé está negativa realmente, vamos dizer assim, né? Quer dizer, primeiro você tem que acreditar que aquele remédio que o médico te receitou é o remédio para curar uma determinada doença, né? Então, que você vai tomar acreditando que não, então eu vou tomar esse remédio e com certeza eu vou ficar bom. E você fica realmente, né, bom, melhora, né? Não é verdade? E assim também, oração é a mesma coisa. A leitura da sutra, a transcrição da sutra é a mesma coisa. Você tem que fazer com serenidade. E serenidade também é importante. Serenidade, mente serena, né? Não é mente agitada. Na hora que você vai fazer a oração, com certeza, todos nós, quando vamos fazer uma leitura, quando vamos estudar, quando vamos fazer principalmente uma oração, então no caso aqui, é transcrição da Sutra Sagrada, tem que haver o que? A serenidade mental, né? A calma, a tranquilidade, serenidade mental. Mas como é que eu vou manter a serenidade mental se eu estou com dores, porque estou sofrendo? Mas eu tenho certeza que naquele momento que você se coloca na postura para fazer uma oração, ou fazer uma transcrição da sutra, eu tenho certeza que aquela dor vai desaparecer. Depois você vai falar, nossa, eu estava com tanta dor, na hora que estava fazendo a transcrição, eu nem sentia a dor, é isso que você vai falar. Ou então, a oração também. Né? Já aconteceu, né? Acontece isso nas academias, nas nossas regionais, várias localidades do Brasil, também do mundo, onde a Seichoné está, das pessoas obterem a cura, né? Essa transformação, vamos dizer assim, né? Na verdade, nós estamos falando de obtenção de cura da doença, mas eu vou só falar rapidamente aqui que a Seichoné nos ensina que a doença não existe.
Aí as pessoas que estão assistindo pela primeira vez vão falar, como assim a doença não existe se tem tanta gente, né, falecendo dessa pandemia, né? É perfeito, concordo plenamente. Mas, na verdade, não vou aqui explicar detalhes, porque não é esse momento, estamos falando da transcrição, mas a transcrição justamente para que você obtenha essa cura da doença, a solução dos problemas também, que é muito importante. Quer dizer, através desta transcrição você vai conseguir, né? Você vai alcançar essas bênçãos divinas, né? Alcançar essas bênçãos divinas. Então, a Seitineia fala que a doença não existe. Por quê? Porque a Seitineia explica que o homem, né, a Seitineia explica essa questão da inexistência da doença do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a Seitineia nos ensina que nós não somos matéria, nós somos seres espirituais. E como ser espiritual, nós fomos criados à perfeição, né, conforme a imagem e semelhança do nosso Criador, que é Deus, né? Outro ponto importante é a gratidão, né? Então, com o sentimento de gratidão, então, olha, mente receptiva, serenidade mental, gratidão, né? Agradeça, já consegui isto, muito obrigado, né? E mantenha sem jamais esmorecer a crença de que seu desejo se concretizará indubitavelmente. Então, essa crença, essa fé que é muito obrigado, né? Eu já alcancei o meu desejo já está concretizado, então tem que ter essa postura mental de acreditar, né? E ter o sentimento total de entrega a Deus. Esse é um ponto importante, que isso é comunhão com Deus, né? Ter o sentimento total de entrega a Deus. Aí com isso, então, com essa postura mental, então que você vai fazer a transição da Sutra Sagrada, né? Então é isso, gente. Obrigado. Leitor, e quais são os benefícios, né, que a transcrição da Sutra Sagrada vai trazer para as nossas vidas, vai trazer para a pessoa que a gente dedicar, por exemplo? Sim. Também está explicado nesse caderninho aqui, vou pedir permissão para dar uma lida também nesse trecho. Então aqui diz o seguinte, né? As palavras da Sutra aquietam a mente das pessoas e harmonizam o ambiente, né? A gente, né, nós fazemos uma leitura da Sutra Sagrada, por exemplo, tem alguém da família, por exemplo, adoentada, né, acamada, ou a gente vai no hospital para fazer uma leitura da Sutra, para fazer uma visita, né, para uma pessoa e fazer a leitura da Sutra, oferecer oração. A gente percebe que quando você faz a leitura da Sutra Sagrada, você sente uma paz tão grande, né? E a própria pessoa que está ali acamada, você observa a fisionomia da pessoa, a pessoa dorme de uma forma assim, tão assim, tranquila, né? E a gente percebe essa tranquilidade, essa serenidade através dessa a leitura da Sutra. Assim também, então, quando você faz a transição da Sutra Sagrada, então, existem vários benefícios, né? Então, por quê? Porque nós aprendemos na Seitineia que a palavra tem o poder da realização, né? Então, nós aprendemos na Seitineia que tudo foi criado através da palavra de Deus, não é verdade? Então, a palavra tem um poder enorme, né? Se nós analisarmos, por exemplo, né, nosso corpo humano, nosso corpo, né? Nós como ser humano que nascemos, ou até os animais, ou então você, olhando para essa bela flor aqui, por exemplo, né, essa orquídea, né? E, enfim, olhando para a natureza, né? Nossa, quanta coisa bonita, maravilhosa e que tem vida, não é verdade? Todos nós, seres humanos, cada um com a sua característica, mas recebeu a vida, e essa vida é a vida de Deus, percebe? Né? Então, e tudo isso, na verdade, quando Deus criou, Ele não usou nenhum tipo de material, mas isso materializou, né? Manifestou, são manifestações, né? E que é a criação de Deus, somos nós, seres humanos, os animais, os pássaros, vegetais, né? A natureza, enfim. Então, e todos são possuidores da vida de Deus, né?
E é a palavra que cria as coisas. Realmente tudo surge primeiro no mundo das ideias, né? E através da palavra que se realiza. Então, daí a importância da gente entender esse poder de realização da palavra, ou seja, poder, inclusive, isso também na Seichono nós aprendemos, que nós podemos interpretar como sendo a palavra uma oração. Tudo aquilo que você está pensando agora, mentalizando, ou aquilo que você está falando através da palavra, ou através das suas ações, né? Você está fazendo uma oração, né? Quer dizer, então, oração o que é? Orar e ação, não é verdade? Né? Então, esse poder é o mesmo tanto, tanto na palavra falada, quanto na mentalizada, como na escrita numa folha de papel, percebe? Então, esse é o poder, né? Após a realização da transcrição da sutra, né, e tudo mais, no caderno, seja no caderno de casa ou nesse caderninho que o senhor mostrou pra gente, que tem da Seichono Ie, o que a gente deve fazer? A gente joga fora, a gente guarda, a gente entrega para alguém? O que a gente deve fazer com esse caderno que a gente fez a transcrição? Excelente pergunta, meu amigo Pedro. Porque, é claro, é uma sutra sagrada, né? Então, é claro que existe uma destinação que você, por exemplo, pode você utilizar para sua leitura, por exemplo, né? Mas eu tenho outras sutras e tal, tá? Então, se você quiser presentear alguém, você pode presentear também. Você pode utilizar no dia a dia como fonte de leitura, né? Ou estudo. Pode carregar consigo na bolsa, na pasta, etc., né? Objeto de doação para colegas, conhecidos, vizinho, amigo, etc., etc., também. Então, você pode doar para alguém. Ou pode, então, se você falar, não, mas eu não tenho, o que mais que eu posso fazer? Pode devolver para a regional ou na sede central, né? Aí a sede central se encarrega de incinerar de forma correta, né? Tem um lugar próprio para fazer a incineração. Ou então, de repente, se você entregar na regional, a regional poderá estar presenteando, né, alguém. Os adeptos que vêm lá na regional também, até seria interessante você entregar para a regional ou deixar na associação local, nos momentos de reuniões, então, alguém quiser, você pode doar também. Então, as pessoas vão ficar bastante contentes, né, com um presente dessa sutra transcrita, tá bom? Tá bom. Preletor, já dentro da Seichono Ie mesmo, né, a gente que já faz parte do movimento e tudo mais, eu já ouvi falar de fazer a transcrição da sutra em fronha, em lençol, travesseiro, né, por aí vai. E aí eu queria saber se a transcrição da sutra, ela deve ser realizada só no caderninho neste, né, ou no caderno em casa, ou também ela pode ser feita em outras coisas também. Perfeito. Interessante essa pergunta. O mestre Masaru Taniguchi conta um relato, né, que orientou um casal que a esposa, né, estava com acho que um problema de infecção intestinal e aí foi recomendado, né, faça uma transcrição da sutra num pano, né, num tecido, e enrole, né, na barriga, vamos dizer assim, no corpo da esposa, na parte do ventre e tal, cobrindo e tal. Faça essa transcrição. E essa transcrição, em japonês, né, em português, imagina, você escrever toda a sutra, que tem, deixa eu ver aqui, são mais de 50, quase 60 páginas, tá? Quase 60 páginas sutra. Imagina você transcrever isso num tecido, né? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa transcrição é comum. Muita gente faz, assim como no caderno que eu mostrei agora, e também num pano, num tecido. Olha só, isso aqui, a minha esposa que ganhou de uma pessoa. Olha só o tamanho aqui. É transcrito em japonês. Isso aqui é pequeno, perto de outras que a gente chegou a ver. Por exemplo, a minha sogra tem a sutra transcrita num tecido muito maior do que isso aqui. Aqui deve ter uns 2 metros, vamos dizer assim, ou 2 ou um pouco mais. Mas a minha sogra tem, minha sogra já está no plano espiritual, né? Mas acho que esse lado aqui está contrário aqui, tá vendo? Ponta a cabeça. Bom, é que está escrito frente e verso, né? Frente e verso, né? Tá vendo? Mas
E aí em japonês, olha só, olha, né? Então isso aqui, as pessoas enrolam no corpo, percebe? Então o mestre conta o relato de uma senhora que fez marido, né? O marido fez a transcrição, mas mal acabou de fazer a transcrição, a esposa observando aquele ato de carinho e de amor, né, do marido transcrevendo a sutra, porque imagina, para você fazer uma transcrição tem que ter muito amor, muito carinho mesmo, muito desejo de ajudar a pessoa, não é verdade? Aquele amor profundo, né? Então, é isso que aconteceu. Essa senhora, a esposa, vendo esse marido com tamanha dedicação, ela ficou tão grata por essa atitude do marido, que ela chorou, mas chorou de felicidade mesmo, por esse ato de amor do marido, né? O que aconteceu? Mal acabou de transcrever a sutra no pano, nem chegou a utilizar, ela ficou curada. Importante, como eu falei, da postura mental. Na verdade, é amor com que você escreve, né? E dedica a pessoa. Então, quando nós fazemos a leitura da Sutra Sagrada também para a cura ou para a solução de problemas, é com postura mental de amor, de desejo, né, de que aquela pessoa realmente manifeste a sua imagem verdadeira, né? Essa imagem verdadeira é justamente o que... Então, você vai encontrar na própria Sutra Sagrada Canto Evocativo de Deus, tá? Aqui dentro eu vou mostrar para vocês. Bem no início, né? Bem no início, você vai encontrar na página 9, no caso aqui da Chuva de Néctar, mas na página 9 você vai encontrar esse canto evocativo, está nessa primeira página. Então, basta fazer esse canto evocativo de Deus, né? A rogativa, né? Que vem logo em seguida, você vai encontrar no próprio caderno aqui também, a rogativa, respeitosamente diante de Deus, rogo a permissão para transcrever as palavras da verdade contidas na Sutra Sagrada, porque você pode fazer a transcrição da palavra de anjo, pode ser transcrição da contínua chuva de néctar da verdade também, então aqui você completa qual sutra que você vai fazer a transcrição. E que por meio desta transcrição, as verdades profundas, né, contidas nesta Sutra Sagrada sejam assimiladas até as camadas mais profundas da minha mente, fazendo manifestar minha imagem verdadeira de Filho de Deus, bem como a de todos os meus familiares, e que as santas bênçãos da Sutra Sagrada abençoem e purifiquem o mundo todo. Muito obrigado. E assim, então, você faz a transcrição. Depois disso, você faz a Canto da Grande Manhã também, que você vai encontrar aqui, nessa sutra. E aí você coloca o seu nome e a data que você fez a transcrição. Se houver algum tempinho, eu gostaria de contar alguns relatozinhos também, não sei se daria, mas aqui acho que está bem claro, então, a forma como você deve fazer a transcrição, né? Não, fica à vontade, o senhor pode falar, sim. Tá, então, eu queria contar para vocês que, assim, vamos dizer assim, na minha vida, né, e também de todos os senhores, muita gente que está assistindo aqui, também os preletores, enfim, tenho certeza que todos têm um relato, centenas, dezenas, centenas de relatos para contar, porque nós fazemos a leitura da Sutra Sagrada, né, todos os dias, né, a Seichonen recomenda, por exemplo, para oferecer a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, em sinal de gratidão aos antepassados. E aí eu me recordo, por exemplo, aliás, uma vez conversando com minha mãe, que eu não sabia, né, minha mãe, meu pai, aliás, meu pai já era falecido, a minha mãe falou uma coisa interessante, que eu sabia que a minha mãe, quando jovem, com 30 e poucos anos, né, antes de eu nascer, ela vivia muito adoentada, sabe? Eu tinha minhas irmãs, um irmão que também já está no plano espiritual, rapidamente falando aqui, e aí a minha mãe foi desenganada, né, já pelo médico, conversou com meu pai naquela noite e falou, olha, a sua esposa não vai passar dessa madrugada, né, que ela não vai resistir, né. Isso no hospital, né? Aí o meu pai, ele já conhecia a Seichonen, ele não frequentava assim, porque naquela época ainda, década de 50, né? Ele ainda morava no sítio, então, só que ele conhecia a Seichonen e tinha a Sutra Sagrada. O que ele fez? Leu a Sutra Sagrada durante
a noite toda, madrugada fora, a noite inteira, lia a Sutra Sagrada. E aí, quando foi lá pelas 6 horas da manhã, minha mãe contando, né, que o corpo dela disse que estava, assim, bem frio mesmo, por causa dos problemas cardíacos que ela tinha, né, então, o corpo estava gelado. Só que aí, quando foi lá pelas 6 da manhã, o corpo começou a reagir, e sentiu que o corpo começou a aquecer. Quando foi lá pelas 8 horas da manhã, estava, assim, sentindo muito bem. E aí o médico veio visitar, né, fazer a verificação. O médico falou, o que aconteceu com a senhora? Aí falou para o meu pai, o que o senhor fez? Ela está curada, ela ficou boa. Eu tinha falado que ela não ia passar dessa noite, e ela está recuperada. O que aconteceu? Aí meu pai falou, não, eu li esse sutra aqui, é da Seichonê, eu li a noite toda. O médico disse para o meu pai, nossa, parabéns, então foi isso que salvou a sua esposa. E assim, passado um ano mais ou menos, ou 2 anos, eu tive a oportunidade, através do amor do meu pai e da minha mãe, nascer neste mundo. Eu falei para minha mãe, nossa, então eu sou produto da Sutra Sagrada. É interessante, né? Eu fiquei até agora me emociono quando lembro disso, sabe? E vou contar mais um pouco. Outra coisa que aconteceu comigo é quando eu tinha 9 anos de idade e sofri um acidente de bicicleta, mas foi um acidente que acabou causando uma fratura assim, muito grave na minha perna, que tive que ficar 3 meses acamado, né? Meu pai falou, enquanto você fica acamado, eu vou te ensinar a fazer a meditação Shinsokan e leitura da Sutra para os antepassados. Aí meu pai falou, faça a oração que a sua perna vai ser curada de forma perfeita. Porque tem situações em que às vezes não se cura direito e acaba ficando um pouco com problema, né? Vamos dizer assim. E aí, realmente, eu acreditei naquela palavra que meu pai falou, sabe? Faça a oração, meditação Shinsokan, leitura da Sutra, que você vai ficar perfeito. Essa palavra perfeito ficou na minha mente, sabe? Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Então, aprendi a acreditar na oração, na Sutra Sagrada, desde aquela época, graças a Deus. Sempre que lembro do meu pai e minha mãe, eu não posso ficar aqui contando tanta coisa que não dá mais tempo, né? Mas olha, só tenho gratidão, viu? E assim também sei de vários outros relatos que gostaria de contar de outras pessoas. Por exemplo, esse eu tenho que contar, né? Por exemplo, o mestre escreve no livro, e inclusive quando estive no Japão, tive a oportunidade de visitar o museu, né? Lá em Nagasaki. E lá eu vi a Sutra Sagrada em japonês, né? Que um soldado japonês na guerra, né, havia levado um tiro no peito e aquela sutra segurou a bala, sabe? Aí tá lá no museu, eu queria ter trazido uma foto para mostrar, mas não trouxe, mas a Sutra Sagrada com a bala encravada na sutra, estava lá no museu, né? E vocês vão encontrar em alguns livros da Seichonê essa foto. E outro caso que aconteceu é um policial da minha cidade, no interior do Paraná, na cidade de Açaí. Quem estiver assistindo, o pessoal de Açaí, me conhece. Um abraço para o pessoal da minha cidade, Açaí aí. Meu amigo o Cláudio, né, Fukuda, e outros amigos, né, o Sérgio Shigeru, e todos os amigos aí da cidade de Açaí, meus parentes, muito obrigado. Um policial, ele também levou um tiro no peito, né? E aí mostraram que, interessante, ele estava portando essa sutra, essa pequenininha, olha, fininha assim no peito. O tiro foi direto para a sutra, atravessou e era para ter atingido o coração. Só que não sabe-se como, é força divina, né? A bala desviou o coração e atravessou o corpo, atravessou o pulmão. Mas desviou o coração, olha só que coisa, saiu numa revista da Seichonê, na época a revista Ascendedora, em 1973 que saiu. Bom, é isso, gente. Obrigado. Se ficar aqui tem muita coisa para ficar contando. Foi muito bom estar aqui com você, com os nossos amigos aí assistindo também, né? Então, desejo tudo de bom para todo mundo, para todos os senhores. Que Deus abençoe infinitamente todas as pessoas que estão nos assistindo, que sejam realmente cada vez mais saudáveis, prósperos e felizes. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor Oshima. Muito obrigado. Através desses relatos a gente vê o quão o poder da Sutra é tão poderoso, né? Muito obrigado mesmo por esses relatos. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. E agora, a nossa próxima reunião é na próxima quarta-feira e esperamos você. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente hoje e esperamos você na próxima semana. Muito obrigado.
世界はあなたを必要としています。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。